Ó, pega essa chave aqui. Todo mundo que deseja evoluir precisa fazer perguntas. Uau. Precisa fazer pergunta. Eu fico perguntando Uau. tudo e o tempo todo. Aonde aquela pessoa é boa, melhor Uau. do que eu, vou lá e pergunto. Então, eu vi Meu isso no Deus. Marcos e falei, Marcos, Eu como lembro. por quê? Como? De que jeito? Como que você entende isso? Aí ele me falou essa frase, Igor, eu confio na unção. Meu Aí queria que você Deus. falasse um pouquinho mais sobre isso também. Meu Deus Já que foi do o segundo céu. ouro que você deu logo nos 2 primeiros minutos do podcast aqui. Eu lembro desse dia, irmão. Eu lembro. Igor, confia na unção. Cara, porque se a gente olhar para nós mesmos, né, e desenvolvermos o nosso chamado, aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, a gente não tem a competência ou a habilidade 100% para executar, né? E cara, e Deus é tão poderoso e sabendo tanto disso, ele colocou em nós unção, que muitos, né, veem a unção como o arrepio do culto. Energia. A energia positiva, né? A unção é, sei lá, eu me arrepiar enquanto o profeta prega, sei lá, o pastor canta, o cantor canta, enfim. E isso tornou um termo, né, muito popular e sem a devida consciência do que é a unção, o que é um homem debaixo da unção, Interessante. né? E a gente entende que a Bíblia, ela traz essa revelação sobre a unção. Se a gente pegar a Bíblia mesmo e ver a primeira vez que Deus falou sobre unção, não foi para ungir um pastor, um profeta, um cantor, um evangelista. Deus falou sobre unção para ungir um artista, inclusive um artesão, que foi ungido pela primeira vez para esculpir os utensílios do templo de Deus. O nome dele era Bezalel, que inclusive tem muitas escolas hoje chamadas Bezalel, já fazem propaganda de graça aqui. E Bezalel era o nome de um artista, de um artesão que Deus ungiu para conseguir esculpir os utensílios do templo de Deus à altura que Deus queria. Uau. Porque se ele Isso fosse é muito esculpir poderoso. no nível dele, ia ser medíocre. Porque o homem em si mesmo não tem como. A gente tem a nossa limitação. Mas Deus, sabendo disso, entenda, na antiga aliança. Na antiga aliança, o homem não era extremamente capaz. Na antiga aliança, o homem só era criatura, já era de grande valia, mas ainda não era filho de Deus. Muito Paulo vai bom. dizer que só quem o recebe deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, um cara que não era filho de Deus, era uma criatura, estava afastado, né, condenado por causa do pecado de Adão, que veio antes dele. Então ele estava no pecado, ele vivia sem essa identidade. Aí Deus foi, não, peraí que eu vou te dar unção. E a unção, tu vai esculpir utensílios do meu templo à minha altura. Porque Meu a unção Deus. é a única maneira, se nós confiarmos na unção, é a única maneira que nós teremos de fazer, realizar, executar um trabalho à altura do nível de Deus. Sem a unção é a Uau. altura do nível humano, é Uau. baixo, é baseado na minha cultura, é baseado na minha escolaridade, é baseado no que o meu pai ensinou, minha mãe ensinou, meu professor ensinou. Mas quando eu tô ungido, é baseado à altura de Deus. Então eu faço do nível de Deus. E pensando sobre isso, quando eu falo, né, eu confio na unção para entregar uma palavra, cara, eu literalmente, eu me esqueço e eu tenho consciência disso. A unção de Deus está sobre mim. E a Bíblia diz, se a unção de Deus está sobre mim, eu sou ungido. E hoje na nova aliança, diferente de Bezalel, que precisava de uma unção específica para fazer aquilo, Certo. Deus resolveu o nosso problema. Qual problema Deus resolveu? Ele mandou Jesus. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo vem da palavra em latim ungido. Então Jesus Cristo, Jesus ungido, agora mora dentro de nós. Perfeito. Ou seja, Deus não vai derramar unção novamente. A unção que eu preciso, ela não vem mais sobre mim. Ela está em mim. Ou seja, como eu não vou confiar em uma direção, em uma percepção, você que não entende talvez essa linguagem, em uma intuição que Deus está dando, se eu sei que a unção de Deus está em mim. Então, cara, não importa, pode ser, eu ia dizer Pelé, porque Pelé morreu, né? Ele é Pelé não, vigia. Algum pode ser tipo Pelé quando estava vivo, pronto. Cara, a unção, eu te falei isso também, me faz ser maior do que aquele que sabe. Porque a unção não é o quanto eu sei, é o quanto Deus me capacitou para fazer algo. Não é natural. Não é natural. Sobrenatural, né? Então eu não sei o que eu vou dizer para aquela pessoa, eu não sei a vida dela, eu não sei direito, mas a unção me faz tocar em áreas que só Deus pode tocar. Então tem que confiar na unção. Quando a gente se lança na unção, numa mesa onde tem rico, a gente é o mais rico nela. Quando a gente fala da unção, a mesa que tem o maior artista, a gente se torna o maior nela. Quando a gente fala de unção, o pobre de bolso se torna o mais rico numa mesa onde o cara pode ser bilionário. Ele é ungido. E quem é ungido, cara, a unção não se compra. A unção é Deus que dá. Uau. Então isso me faz ter essa consciência. Claro, não sou eu, não é a minha capacidade, né? Mas quando eu tô ungido e consciente dessa unção,
não tem como não se tornar o que as pessoas vão procurar. A água de quem tem sede, a comida de quem precisa de alimento, a palavra de quem precisa de palavra. Pode ser o cara mais letrado do mundo. Ele precisa de alguém que é ungido para mudar uma área da vida dele. Então essa consciência da unção, cara, nos faz realmente, literalmente isso. Pode definir uma frase, é fazer só o que Deus faz. Muito bom. Muito bom. Sabe? Eu, enquanto estava ali anotando algumas coisas que eu gostaria que você falasse para nossa audiência aqui, essa era uma das coisas. Uau. E aí você acabou trazendo nos primeiros minutos. Mas porque marcou muito a minha vida, essa de confiar na unção, de você ter essa consciência. Assim como a mentalidade dos seus filhos lá em Angola, você tá ali, né, falando e conscientizando e tá fazendo isso com eles lá, da mesma forma ter essa consciência dessa unção. É quase que mudar uma mentalidade mesmo, que não é só um arrepio, não é um momento ali que você tem uma unção porque você tá sentindo algo diferente, mas sim porque aquilo já está em você. Está em você. Já você precisa se conscientizar, só tomar posse disso. Né? A palavra perfeita, Igor, é essa consciência, é ter a consciência que, cara, Paulo fala isso em Romanos 12, né? Ele diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele começa antes dizendo, não se amolde ao padrão do mundo, né? Não vos amoldeis, não se adapta ao padrão do mundo. Então, não adianta eu ser crente e não me transformar pela renovação do entendimento. Na verdade, hoje, quando eu digo crente, pode ser você católico, evangélico, que crê em Deus. Tem gente que ora pedindo para Deus transformar. E eu começo a orar, Senhor, me transforma. E Deus já disse na Bíblia que não transforma ninguém. E Deus, ele, em sua soberania, quis deixar muito expresso na palavra a maioria das coisas do que ele pode ou do que ele quis poder e de coisas que ele não quis poder. E uma delas é nos transformar. Porque se Deus nos transforma, ele quebra a lei do livre-arbítrio que ele mesmo deu. Então Deus não vai mudar a minha mente. Paulo já dá o segredo, transformai-vos. É tipo assim, toma vergonha na cara e muda. Você mesmo, faz você. Quando você muda, você transforma a tua mente. Pela renovação de entendimento você prova. Então é essa consciência de uma mente que, cara, eu sou ungido. Se eu fui chamado para ser um empresário, eu vou ser o melhor nessa área. Se eu fui chamado para ser o advogado, eu vou ser o melhor advogado nessa área. Se eu fui chamado para ser médico, nossa, eu não vou nem precisar cirurgiar às vezes. Só numa consulta, impondo as mãos, o poder de Deus está saindo de mim, eu vou curar pessoas. Exatamente. Então, Deus fazendo tudo isso por meio de nós, mas eu preciso ter essa consciência, sabe? Hoje a gente entende que o que Paulo diz, né? Nos últimos dias, os filhos, ou aqueles que não são filhos na verdade, não vão se converter por palavras de persuasão, palavras bonitas, mas eles serão convertidos ou convencidos pela demonstração de poder. Então, tem coisas que a gente não vai falar, as pessoas vão ver. E elas vendo, elas vão ser animadas, instigadas. Caraca, eu preciso do Deus que o Igor carrega. Olha o sucesso do Seja Luz. Que é isso? Como é que esse cara conseguiu fazer isso? Não teve histórico disso. É unção. Então você não precisou pregar sobre o Seja Luz. As pessoas estão vendo o sucesso dele. Então isso é a demonstração do poder de Deus por meio de uma consciência do poder que você carrega. Meu Deus, muito sensacional. Creio muito nisso.